Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é artigo. Particularmente hoje vamos falar sobre artigo indefinido. Vamos ver quais são as aplicações do artigo indefinido. O artigo indefinido pode assumir matizes variadíssimas de sentido. Vamos ver uma delas. Usa-se para aclarar melhor um substantivo anterior usado com artigo definido. Um exemplo: estampava no rosto o sorriso, um sorriso de criança. Notem que aqui nós tivemos um artigo definido, o, esclarecendo o sorriso, e em seguida nós retomamos esse sorriso utilizando um artigo indefinido para aclarar melhor a situação desse sorriso, que era um sorriso de criança. Muito bem. Outro caso em que nós podemos utilizar, que nós devemos utilizar o artigo indefinido. Procedente de sua função classificadora, pode adquirir significação enfática, chegando a vir acompanhado de oração com que, de valor consecutivo, como se no contexto houvesse um tal. Exemplos: o instrumento é de uma precisão admirável. Ele é um herói. Falou de uma maneira que pôs medo nos corações. Pode observar que são todas as aplicações realmente cotidianas, são aplicações que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Outra situação é antes de numeral, quando denota aproximação. Exemplo: esperou uma meia hora, ou seja, esperou aproximadamente meia hora. Terá uns 20 anos de idade, ou seja, pode ser que essa pessoa tenha aproximadamente uns 20 anos de idade. Outra aplicação: antes de pronome de sentido indefinido, certo, tal, outro, etc. Dispensa-se o artigo indefinido, salvo quando o exigir a ênfase. Um exemplo: depois de certa hora não o encontramos em casa, e não uma certa hora. E ainda, você é homem de bem. É recomendado nessa situação não utilizar o artigo, mas caso a pessoa queira utilizar, não tem problema nenhum. Como nós já dissemos, nós vamos enfatizar sempre a prática, o uso da gramática da norma padrão. Outra situação: ocorre como correlativo de outro, em sentido distributivo. Um irmão ia ao teatro e o outro ao cinema. Então vejam que aqui está acontecendo essa situação distributiva. Um irmão ia ao teatro e o outro ia ao cinema. A outra situação diz respeito à expressão como, empregada no sentido de uma coisa como, um ser como, uma espécie de, onde concorda com o substantivo seguinte. Vamos ver um exemplo. Fez um como discurso, proferiu uma como prática. O artigo pode ser também chamado de artigo partitivo. Quando é que isso acontece? A língua portuguesa de outros tempos empregava do, dos, da e das junto a nomes concretos, para indicar que os mesmos nomes eram apenas considerados nas suas partes ou numa quantidade ou valor indeterminado e indefinido. Num exemplo muito claro, um exemplo muito simples que nós ouvimos ainda nos dias de hoje: não digas desta água não beberei. Embora não seja mais tão frequente uma utilização como essa, nós ainda podemos ouvir algumas pessoas utilizarem dessa forma. É o que a gramática denomina artigo partitivo. Modernamente, o partitivo não ocorre com a frequência de outrora, e pode-se dizer que quase se acha banido do uso geral, salvo pouquíssimas expressões em que ele se manteve, mormente nas ideias de comer e beber. E em algumas outras situações também que ele funciona como expletivo, quando se diz ele sacou da espada.
mas são situações que já vão se tornando não muito frequentes na língua nossa moderna, que é uma língua que depende muito de velocidade, precisa ser uma língua rápida e de fácil compreensão. Bem, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Concluímos a nossa parte de artigo, vamos abordar outras questões relacionadas com as classes gramaticais, para que nós possamos entender melhor, quando nós formos entrar em substantivo, nós já possamos entrar com todos os subsídios que nós precisamos para compreender melhor o substantivo. Continuem se inscrevendo no canal, que está aqui, continuem dando o seu ok, seu positivo, tocando no sininho para poderem receber as novas notificações. E é bom lembrar sempre que eu também sou revisor. Então, quando vocês precisarem fazer uma revisão, seja de um texto acadêmico, seja de uma dissertação, seja de um término de conclusão de curso, de um trabalho de término de conclusão de curso, estou à disposição. Podem me chamar nos canais que vocês já conhecem, por telefone, e nós poderemos fazer um plano bastante interessante. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.